Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Que a paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus esteja com você. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor, Semente de Luz. Nós estudamos vida além da vida, porque nós temos duas humanidades, a de cima e a de baixo, a encarnada e a desencarnada. Nós somos espírito, no corpo somos alma encarnada. Você sabe de onde você veio? Para onde você vai? Quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Se você está conosco pela primeira vez, primeiramente, seja bem-vindo. Inscreva no nosso canal para estar conosco. E venha conhecer quem é você, o que é que você está fazendo aqui. Você sabia que você é imortal? Você não morre, não. A morte não existe. O que vai morrer é o corpo físico. Esse é pó e ao pó voltará. E você vai viver para sempre, porque você é filho de Deus. Você é luz. Nós somos um grupo que estudamos o plano espiritual através do livro de André Luiz. André Luiz é o espírito, ele é psicografado por Francisco Cândido Xavier. Será que você não conhece ele? Ele tem 550 livros didáticos. A obra de André Luiz, temos 13 livros que nós vamos estudar, um por um. Este já é o terceiro. E nós já estamos gravando o capítulo 10, é a metade do livro. Porque esse livro tem 20 vídeos, 20 capítulos. No vídeo anterior, antes, nós não somos uma nova religião, não, viu? E nem igreja. E também não somos casa espírita, somos um grupo de tudo. Eu frequento casa espírita, 2 casas espíritas. Porque eu preciso trabalhar. Eu toco, canto, sou músico. Sou palestrante. Isso que eu aprendo, que eu pesquiso, eu passo para o mundo. Porque se nós aprendemos alguma coisa, nós temos que passar adiante. É para isso que nós estamos aqui. O Senhor Jesus nos envia para levar a verdade, mas a verdade é de Deus, não é religião não, viu? Religião e política nunca conseguiu trazer paz nem unificar o mundo, e não vai conseguir. Sabe por quê que eles não conseguem? Não é que eu sou pessimista não, é que eles não mudam. Eles são egoístas, são orgulhosos, preconceituosos. A igreja não larga da nova aliança. O preconceito é do Velho Testamento. O Evangelho de Jesus não tem preconceito. Quem está no preconceito, segundo Jesus, não sou eu que estou falando. Quem tem preconceito, você, meu irmão, principalmente evangélico, que se diz evangélico cristão. Você não é nem evangélico nem cristão, porque você tem preconceito. O Senhor Jesus, primeira epístola de João, ele declara que ele ouviu isto de Jesus, da boca de Jesus. Aquele que tem preconceito está nas trevas. Portanto, meu irmão, se você tem preconceito, você está nas trevas ainda. Você precisa vir para a luz. Aceita o Evangelho de Jesus, mas como ele é verdadeiramente, não é como a igreja prega não, viu? É como está escrito ainda com raciocinado. Porque precisamos tomar cuidado, porque a igreja fez um estrago no Evangelho de Jesus. E tem pastor na internet pegando heresia, querendo distorcer a verdade. Eu não sei por quê.
sempre, a igreja está sempre na contramão da verdade. Lembra que o Senhor Jesus nos ensina. Nós não podemos servir a dois senhores. Você não é daqui, você é lá de cima. Mas só você entrará no reino do céu, no mundo feliz, se você seguir o Evangelho, palavra de Jesus. Não é minha, não. Nós estamos gravando o terceiro livro da coletânea de André Luiz, que é de 13 livros, explicando, passando para nós o mundo espiritual. Aonde nós vamos para todos nós, você pode ser católico, pode ser budista, pode ser espírita, pode ser evangélico, pode dizer que não existe, você vai. Desencarnou, saiu desse corpo, você volta para o plano espiritual. Eclesiastes capítulo 12, assim está escrito. Morre o corpo, volta para o pó, porque pó e ao pó voltará. Mas o espírito, esse que está falando, esse que pensa, ele volta para o Criador. Porque nós somos espírito. Nós somos eternos, nós não morremos. Gravamos o capítulo 9, que é mediunidade e fenômeno. O nosso irmão, o mentor espiritual, que está, o instrutor de André Luiz, Alexandre, ele fala o que é mediunidade. Querido irmão, chama o nome que você quiser. Você pode chamar de dom de Deus, pode chamar de que for. É mediunidade. A mediunidade não é um artigo criado pelos espíritas, não. Mediunidade, dentro da nossa língua portuguesa, quer dizer o intermediário. Lembra da da escada de Jacó? Ele saiu do corpo, viajou para o futuro através dos desdobramentos do Espírito. Ele viu a doutrina dos Espíritos em 1857, quando abriu-se a porta. Então agora nós temos comunicação entre as duas humanidades, porque nós somos toda uma só família. E a comunidade vai fazer que nós unimos. Sem a unificação, nós não vamos a lugar nenhum, não. Nós temos que unir. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Então o ministro Alexandre explica o porquê a mediunidade. E ele explica uma coisa muito importante, que costuma dizer aí, eu preciso desenvolver a mediunidade. Meu irmão, a mediunidade está dentro de você. Cada um de nós temos um dom, temos uma mediunidade. É preciso aflorar. Mas primeiramente, antes de você desenvolver a mediunidade que está em você, saiba quem é você. Conheça você. Porque nós fazemos o contrário. Lembra do nosso estudo? Que a igreja, a religião que é comandada pelo homem, ela está sempre na contramão da verdade. Porque ela faz tudo ao contrário. Nós fazemos assim também. Que Alexandre fala assim, como é que vocês querem a luz se vocês andam nas trevas? Vocês procuram as trevas. Como é que o mundo quer paz? E programa guerra, desordem. Como é que a política, a religiosa, vai trazer paz e união se eles têm preconceito, eles separam em vez de unir? Nós precisamos cair de cima do muro. Você, meu irmão evangélico, esqueça a nova aliança, a velha aliança. Ela passou, terminou na cruz do Calvário. Jesus, a revelação, a segunda revelação de Jesus, começou em João Batista. Por que você insiste em ficar no Velho Testamento? Por que você insiste em seguir o dogma da Igreja Católica, os 4 dogmas? O céu e o inferno, o céu eterno, o céu único. 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Satanás é criação da igreja. Lembra
o Senhor Jesus declara que o inferno eterno não existe. O espírito que for tirado nas trevas exterior, por mais terrível que seja, ele vai para, se ele errar, ele vai para lá. Não tem passar a mão na cabecinha, não. Pode ser filho do rei, ele vai para lá. Mas o dia que ele pagar o último centavo, ele sai de lá. Ele começa a caminhar novamente para a luz. Não é como o inferno eterno da igreja, não. Nós explicamos no capítulo anterior. Não falamos do céu único. A igreja criou o céu único. Leia 14 de João. O Senhor Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas. Há morada para todos. Não é para a minoria da igreja, não. Não adianta a igreja pregar que Jesus vai vir e levar uma meia dúzia de gato pingado, que isso é mentira, minha. Não vai nessa, não. O Senhor Jesus diz que aquele que o Pai deu para ele, nenhum vai ser atirado fora. Todos vão ser um espírito de luz um dia. Você compreende? Até mesmo esses detratores que nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar. Amanhã eles vão estar glorificando a Deus junto de nós. Porque é filho de Deus. O único espírito que não é de Deus é Satanás, que é criado pela igreja. Ele não existe, é uma mentira da igreja. É para colocar medo em você, colocar chantagem, fazer o seu seguir a igreja por medo, por ameaça, não por amor. Deus é amor. Ele quer que nós adoramos em amor. Capítulo 10, agora, né, depois de terminou aquela noite, Alexandre foi convidado para participar numa reunião de materialização. Veja que nós falamos de psicografia, falamos de psicofonia, que é o espírito falante, falamos da mediunidade. Agora vamos falar dessa mediunidade, a materialização física. Você, meu irmão, que desacredita, meu irmão, o espírito, quando se manifesta, o espírito verdadeiro, sem ser visão, espírito materializado. Quando o espírito materializa, nós sentimos ele. Ele é tangível. Eu tenho aí gravado no YouTube, que quando eu vi, ainda criança, né, vi o caixão do funeral do meu avô sumir entre as árvores, me veio uma tristeza. Eu disse, Senhor, nunca mais vou ver meu vozinho. Eu gostaria tanto de abraçar ele. 50 anos depois, quando orava de madrugada, o meu tio, o tio Joaquim de Lima, ele trouxe o meu avô para me visitar. Quando eles entrou no quarto, percebe? O quarto está trancado, eles entram, de repente clareia. O espírito, quando manifesta para mim, eu sou cego, sou deficiente visual, eu não enxergo dos dois olhos, não enxergo nada, é tudo escuro. Quer saber como é que eu enxergo? Fecha os olhos. Dá uma volta assim, vê se você encontra a saída. De repente, clareou, e quando é espírito, então eu vejo, porque o espírito é espírito, eu vejo com os olhos da alma, do espírito. Ele aproximou de mim. Ele estendeu a mão para mim, eu disse, a benção, avô, porque no interior a gente pede benção para o pai, para a tia, para a avó, para o vô, para as pessoas mais idosas, né? Então eu estendi a mão para ele, eu estava sentado na cama, não estava deitado dormindo, estava sentado na cama. A hora que eu levei a mão, estendi a mão para ele e disse, a benção, avô, ele pegou na minha mão, eu senti a mão dele. Ele me puxou para ele e me abraçou. Eu senti o calor do seu corpo. A gente sente o batido do coração do espírito, a respiração, o cheiro. É uma prova que é real, não é fantasia. Porque a visão você vê, mas se você vai tocar, você não toca, não é tangível. Mas a materialização, esta é a reunião que André Luiz vai. E uma coisa interessante, porque hoje, nas casas espíritas, na chamada centro espírita, acontece aquilo que Kardec tinha medo. Porque a lei da religião é essa, fora da igreja não há salvação.
Kardec tinha medo, ele fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tinha medo. Que um dia também viesse a acontecer isso, fora da casa espírita não há salvação. É desvio da codificação de Kardec. É. As US, as federação, vou falar o nome porque essa é a verdade. Fala que não pode receber psicografia no Evangelho no Lar. Chico Xavier, em todo lugar que ia, qualquer lugar visita, no hospital, num lugar onde é que trabalha, Evangelho no Lar, ele psicografava. Por isso que, em 1972, ele saiu, ele desligou da federação, desligou da Rússia e começou a seguir o Evangelho na casa dele. Ele criou o grupo da prece. Por causa disso. Não pode receber mentor espiritual, não pode receber em casa. Tem que ser na casa espírita. Agora percebe, Alexandre é um espírito evoluído. Lá ele encontra um outro espírito mais evoluído que ele ainda. A reunião de materialização é na casa dele. Chico fazia reunião de materialização dentro da casa dele. É uma reunião muito difícil. Muito difícil, precisa ser pessoa especial. Esse assim, não pode entrar qualquer um. Precisa colocar cobertores, vedar, tudo, não pode ter luz. Qualquer luz, porque o ectoplasma que sai do médio de matéria físico, ele não pode refletir a luz natural nele, porque desintegra, atrapalha. Por isso que nas casas espíritas sempre tem uma luzinha vermelha, quando não abaixa a luz, acende a luzinha vermelha. André disse que lá tinha uma luzinha vermelha. Por que o vermelho? Não é superstição, é porque o vermelho você enxerga no escuro. Você quer dar um exemplo? Você vai entrar no cinema. Você entra no cinema, você fica ceguinho, não fica? Você vai entrar no cinema, tem uma cortina vermelha. Antes de entrar no cinema, você fica por algum minuto, pelo menos 4, 5 segundos olhando no vermelho. Aí você entra. Mas você vê que você enxerga as cadeiras. Não precisa de lanterninha levar você para um lugar escuro, não. Para um lugar para você sentar. Então precisa, veja que André Luiz é convidado e ele vai até lá. Quando ele chega na casa, é uma casa simples. Ele chega que a reunião ia começar 9 horas, 21 horas. Eles chegaram 50 minutos antes. É outra coisa. Os amigos espirituais chegam antes. Na casa espírita, a maioria das pessoas chega na hora do que vai começar. Na hora que vai começar, ele chega. E na hora que termina, ele é o primeiro a sair. Não sei por que essa pressa. Fica o tempo todo fora, não pode ficar 2 horas, 1h30 dentro da casa de oração. E ali, meu irmão, que você tem a oportunidade de falar com o Criador, de abrir a porta, de preparar o caminho para o futuro, porque o seu futuro é no mundo espiritual. O como vai ser umbral, uma colônia espiritual, vai depender de você, que está na sua mente. Esse mundo quem cria você. Tenha cuidado. Então o André fica prestando atenção que aqueles trabalhadores ficam trabalhando. Ninguém fica parado, fica esperando chegar a hora, não. Ele notava que ele dá a impressão que aqueles trabalhadores pareciam aqueles sacerdotes do tempo do Egito, fazendo como estivesse falando algum mantra. Não, ele estava magnetizando o local, tirando todas as trevas. André Luiz percebe que a 20 metros daquela casa tinha um cordão de isolação. Naquela reunião não pode existir, não pode chegar vampiro. Espírito não pode ficar nem na porta, tem que ficar 20 metros de longe. Aí começa a chegar as pessoas. Essa é a preocupação. Alexandre fica preocupado porque aqueles que estão ali, um está ali dentro, mas está pensando em outra coisa. Então, o nosso irmão lá que dirige a reunião, então,
dar inspiração para o irmão dirigente tocar uma música e pedir para que a audiência, os encarnados que estavam para assistir à reunião, começassem a cantar junto com aquela música. É uma maneira de desviar o pensamento dele lá de fora, para sintonizar com a música dentro daquele local. Porque tinha algum que pensava uma coisa, tinha outro que pensava outra coisa, porque às vezes ele está ali, está pensando no trabalho, está pensando em casa, ou está pensando o que é que ele vai pedir para o Espírito quando o Espírito se manifestar. Eu vou pedir uma flor, vou pedir para ele uma lembrança para me provar para as pessoas que existe realmente. Você não precisa fazer isso. O mundo espiritual não precisa desse requisito nosso, não. Ele sabe o que faz. Aí, de repente, alguém fala, ei, irmão, o irmão P chegou. Fala irmão P para reservar o nome do irmão. Por quê? André Luiz percebe. 4 espíritos vai ao encontro dele. Quando ele senta, aqueles espíritos cercam ele. E faz o irmão diz, temos que isolar ele. Por que isolar ele? Porque ele ingeriu bebida alcoólica. Minha irmã, meu irmão, nesta reunião de materialização, você não pode fumar, você não pode beber, não pode comer carne. Tem irmão que faz isso, que quer trabalhar, quer ver fenômeno, mas ele bebe, fuma. Aí quando ele vai para a casa espírita, ele coloca bala de menta na boca, bala de hortelã, para disfarçar. Você disfarça dos irmãos. Mas do plano espiritual você não disfarça, meu irmão. Porque a energia está em você. Então aquele irmão precisa ficar todo o tempo daquela reunião, irmão, isolado, para não atrapalhar a reunião. Aí de repente chega a nossa irmã Simone, né? A nossa irmã, aí vem a irmã, a médium de efeito físico. Os espíritos, então, André, Vicente e mais 2 espíritos é convidado para fazer um passe magnético na irmã. Eles colocam as mãos sobre a cabeça da irmã, formando o tipo de uma coroa, né? Os 4 com as mãos assim, e magnetiza a irmã, dá um passe de magnetização. Enquanto os outros espíritos façam a magnetização no fígado, para tirar a gordura do fígado. No estômago, porque a irmã certamente comeu, estava com a barriga cheia, ele estava acelerando a digestão. Faz uma magnetização nos pulmões, por causa do ar que ela respirou. Ela tem que estar em perfeito estado. Os irmãos que estão ali precisam estar em perfeito estado, em sintonia, porque da cada médio de efeito físico vai sair o ectoplasma. Mas a energia dos assistentes também vai ajudar na materialização, porque a ectoplasma é tipo de uma gelatina, é tipo de uma neblina, de uma fumacinha, que é tipo de gelatina. É difícil. Assim, um dia a ciência já descobriu que existe isso, mas ela não tem prova contundente. Um dia a ciência vai descobrir isso. Então, isso sai desses médios, só médio especial, médio de efeito físico. Sai pela boca, pelos narizes, pelo ouvido. Aí, então, aquele nosso irmão dirigente pega um pouco daquele ectoplasma, daquele plástico, e começa a mexer na sua mão, de repente ele cria uma garganta. Através daquela garganta ele fala com os irmãos. Irmãos, segue a música, canta a música, para você se concentrar na música. Porque vamos começar a reunião. Aí então, os irmãos, assim que perto da irmã, vai na média de efeito físico, impõe as mãos sobre ela e começa a magnetizar. Então, de repente, aparece o nosso irmão, o mentor espiritual daquela casa. Ele está ali, ao cuidado. Irmão, nessa reunião,
Se alguém ligar a luz, o médium que está doando esse ectoplasma, ele pode desencarnar. Tão grande é o cuidado que precisamos ter. O espírito encarnado, você não pode tocar nele. O ambiente fica escuro, não é? Mas quando o espírito materializa, ele clareia tudo. Segundo na reunião de Chico Xavier, se cair uma agulha no chão, dá para você ver a agulha no chão. Então você tem que ficar. Você só pode tocar no espírito se ele te dá ordem. Se ele sondar o teu pensamento, vê que você está duvidando, então ele fala, toque em mim. Aí você pode tocar nele, porque ele está preparado. O espírito materializa flores, materializa para provar. Temos que criaram, no Chico, criaram junto com o Peixotinho, né, que foi um dos maiores médios de materialização, eles derretiam parafina fervendo, líquido. Aí quando o espírito se manifestava, ele enfiava a mão dentro daquela parafina fervente. Aí ele tirava a mão e enfiava no outro balde de água. Aí quando ele ficava lá no balde de água, a forma, porque aí quando colocava na água, esfriava a parafina e ficava o exemplo. Chegava a fazer assim, cruzar as mãos, enfiar, e quando o espírito finhava a mão na água, ele desmaterializava e ficava lá a forma. Fotos tirando de espírito materializado. O espírito faz cirurgia sem corte. Se a pessoa tem, por exemplo, tem um caso que uma criança engoliu um parafuso. O médico não podia fazer cirurgia. Só nesse caso que criança pode entrar numa materialização. Então, o médico vem e faz a cirurgia, tira o parafuso, sem fazer corte. Aí depois vai no médico, tira a chapa, o parafuso não está lá mais. É aquele parafuso que o médico tirou. O médico corta, tira o coração, desentope as artérias, coloca o coração novamente, fecha aquele corte. Quando volta ao normal, não tem nem cicatriz. Isso é materialização. Um dia, quem sabe, nós podemos fazer isso. Existe pouca casa no Brasil e no mundo que faz materialização, porque isso não é curiosidade. Reunião de materialização hoje é feita só em caso de doença incurável. E que os espíritos dão autorização para curar, porque nem todas as enfermidades é para cura. Tem enfermidade que é prova, é expiação. Se tirar isso, você deixa de expiar. Então, como disse, é o que eles querem, não é o que você quer. Jamais, minha irmã, jamais, meu irmão, vai numa casa espírita por curiosidade. Mas vai com sede de saber. Vai conhecer a verdade. Você, meu irmão evangélico cristão, que gasta o seu tempo, horas pregando que não existe reencarnação, que Jesus foi embora e que vai voltar um dia. Meu irmão, isso não é verdade. Isso é incoerente. Tem o nosso irmão que gravou um vídeo provando que a reencarnação não existe. E ele então dá um exemplo. Por exemplo, Deus fez um boneco de barro, soprou na narina daquele boneco o espírito. Aí ele diz, é semelhante, meu irmão, de uma lâmpada. A lâmpada está acesa da luz. Mas para ter aquela luz, precisa ter a lâmpada e precisa ser energia. Portanto, assim está escrito, que Deus soprou na narina do boneco. E ele tornou a alma vivente. Ele precisa ressuscitar dos mortos para unir-se ao corpo, porque não pode ser uma alma vivente se não tiver o corpo. Assim está escrito. Ah, meu irmão pastor, também está escrito que Deus criou
o homem, o macho e a fêmea, no sexto dia da criação e abençoou. A igreja não aceitou e criou, inventou esse Adão e Eva, que não é verdade, é incoerente a história de Adão e Eva. Também está escrito, se você que decora a Bíblia, decora e não entende, lê os primeiros capítulos do Evangelho de João, o Senhor Jesus fala, tudo que foi feito, nada foi feito a não ser com a palavra. Deus verdadeiro não precisou amassar barro para fazer o homem, não. Deus no sexto dia da criação, ele diz, faça-se o homem. O homem é o homo sapiens, o corpo, e colocou neste corpo macho e fêmea, e abençoou, não amaldiçoou. Quem falou isso aí, escreveu isso, foi Moisés. Quem disse que nada do que foi feito senão através da palavra, foi Jesus. Você acredita em quem? Em Jesus ou em Moisés? Por isso que nós falamos que você está em cima do muro. Aceita Jesus. Assiste os nossos trabalhos. Nós explicamos isso versículo por versículo. Explicamos na lógica, no raciocínio. Não é uma fé cega. É a fé raciocinada. Você precisa raciocinar. O Espírito Consolador veio para isso, meu irmão, porque a igreja fez um estrago no Evangelho de Jesus. Ela tentou mudar tudo, porque a igreja acha que Deus está errado, ela é que está certa. Tenha cuidado. Por isso que Jesus disse para o sacerdote, se você conhecer a verdade, ela te liberta. Porque se o Filho de Deus te libertar, sereis livre. Quer ser livre? Vamos estudar. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Venha, nosso grupo Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, @hotmail.com. Escreva para nós, faça pergunta, faça um comentário aí. Venha nós, vamos estudar. Não acredita no homem, não. A palavra diz que bem-aventurado é aquele que acredita em Deus, mas ai daquele que acredita no homem. Não acredita no homem, porque o homem é mentiroso. Deus é fiel, mas o homem é uma besta, está sempre na contramão da verdade. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.